Eu sou Simone, eu sou enfermeira, trabalho na graduação em enfermagem pela Universidade de Santo Amaro, assim como para pós-graduação na residência multiprofissional. Eu já tenho alguma experiência dentro da área de educação e esse exercício me fez refletir um pouco o que eu já venho fazendo, o que eu venho buscando de metodologia ativa, até o quanto ela é inovadora e o quanto ela não é inovadora. Existem algumas experiências que eu vim realizando e eu percebi até que eu tenho uma tendência muito forte a gostar de tecnologias digitais. Só que o uso da tecnologia, como nos próprios materiais que a gente já vem lendo, elas precisam ser tomado muito cuidado, porque ela por si só não é uma inovação, né? O uso dela de forma que leve o aluno a agregar conhecimento é que é o grande desafio. E aí eu destaco algumas das experiências que eu fui vivenciando e que eu achei positivo e que eu gostaria de trazer para vocês com o uso de sites do Google, o próprio uso de avaliação através da internet, estudos de casos que a gente usa tanto na prática de estágio, em sala de aula, a própria problematização para desenvolver o raciocínio clínico, né? Mas tem algumas coisas que eu gostaria de estar apresentando mais especificamente, que eu acho que foram muito positivas. Uma delas foi que há uns 4 anos atrás eu propus uma disciplina de eletiva dentro da graduação de enfermagem para justamente desenvolver nos estudantes essa habilidade do manuseio desta ferramenta. Na enfermagem, pelo menos nos alunos, né, nesses estudantes que passam com a gente, apesar de muitos serem jovens, eles não têm o hábito do uso desta ferramenta como algo para agregar na sua formação de ensino-aprendizagem. E aí a minha proposta era justamente fazê-los despertar para esta possibilidade. E aí nesta experiência a gente trabalhou a aula toda dentro do laboratório de informática. Eles tinham acesso a alguns materiais para leitura prévia e com atividades para serem realizadas para exercitar coisas das mais diversas possíveis e principalmente o que eles viriam a fazer depois, né? Buscas, construção de textos, construção de tabelas, gráficos, mas sempre com um olhar voltado para a sua prática de enfermeiro. E para isso eu usei um site que eu compartilho, onde a gente navegava dentro deste site para eles poderem ter acesso e compartilhar os materiais que eles iam utilizando. Essa experiência que eu fiz foi muito interessante, porque eu até tive a turma dessa experiência, está se formando agora, e uma das alunas chegou para mim e falou: professora, quando eu fiz essa disciplina com a senhora, eu não sabia nem ligar um computador, era o meu filho que ligava para mim. E agora eu me sinto muito confortável, então eu peguei ela ensinando as colegas a manusear, a buscar informação, a pesquisar material, a construir tabela. Então ela passou a ensinar os próprios alunos. Então eu acho que para mim isso foi o grande feedback de ter sido uma coisa que nunca tinha sido feito com ninguém, né, dentro da nossa universidade, e que demorou 4 anos para eu ver o resultado, mas que foi um resultado positivo. Uma outra experiência que eu tive numa outra turma foi o uso de uma avaliação online. Então, a hora que eu falei que eles iam fazer uma prova, uma avaliação
usando o computador, sentados dentro do laboratório de informática, um do lado do outro, com direito à pesquisa, eles acharam que ia ser muito fácil. A proposta dessa estratégia foi mesmo quebrar um pouco o paradigma daquela ideia, daquela coisa de que avaliação tem que gerar nota e eu sou classificado pela nota. Eu queria muito que eles percebessem que a avaliação também é uma coisa divertida e que ao fazer uma avaliação você também aprende. Então a busca, a possibilidade deles pesquisarem para responder as questões faziam com que eles estavam estudando. E eles adoraram, perguntavam, professora, quando que a gente vai fazer de novo? Nossa, foi muito legal, foi muito gostoso. Então, acho que foi para mim uma experiência que também eu nunca tinha feito, eles também nunca tinham feito, e hoje passou até a ser, em algumas situações, uma prática não tão comum, mas possível. Já houveram outras situações que até colegas acabaram aderindo a esta estratégia. Uma outra experiência que para mim foi diferente foi com o pessoal a turma de tecnólogo em gestão hospitalar, que já é um grupo um pouco diferente, não é o que eu estou dando aula neste momento. E eu percebia que eles tinham muitas experiências porque trabalhavam, vivenciavam aquilo que a gente estava discutindo. Eu estava trabalhando uma disciplina sobre atendimento ao cliente de saúde, né, ao usuário de saúde, e eles não tinham uma inter-relação muito grande. Então eu peguei a ferramenta do Padlet e durante o semestre, conforme a gente ia conversando, eles tinham que trazer notícias, trazer informes, materiais, artigos, o que eles fossem encontrando, que eles achavam interessante, que falava sobre atendimento ao cliente, eles postavam nesse Padlet. Virou um grande mural muito cheio de informação, e era interessante porque de vez em quando eu estimulava para que eles entrassem, porque eu percebi que também não tem um estímulo, eles não entram. E aí eles, era interessante que eles falavam, eu vi que você postou uma notícia, olha, muito legal aquele material que você pôs. Então essa interação que foi tendo, essa instigar, tinha dia que, eu entrei e hoje não tinha nenhuma notícia nova. Então assim, eu acho que esse estímulo de interesse foi bem positivo. Só que é uma ferramenta, foi uma experiência que eu percebi que não dá simplesmente para ter o mural. Ele tem que ter um começo, um meio e um fim, e durante esse percurso a gente tem que ir estimulando os estudantes a estarem olhando e revalidando algumas coisas que estão lá dentro, né? Inclusive por parte da gente. Outra experiência que eu venho vivenciando com a turma, que já está no último ano, que foi a aprendizagem baseada em pesquisa. Eles têm que experimentar o processo de trabalho, pesquisar dentro da enfermagem. E aí a proposta é eles, a partir da prática que eles estão vivenciando no estágio, eles percebem um problema clínico, um problema de gestão, não importa, eles têm que trazer a dúvida, eles constroem, isso é feito em grupo, eles constroem a pergunta problema usando a estratégia PICO, que é justamente para trabalhar a enfermagem baseada em evidência, e a partir daí eles vão atrás de artigos, de trabalhos científicos que ajudam eles a decidirem qual que é a melhor conduta que eles têm que tomar, ou o que está acontecendo, né? E isso acabou gerando trabalhos, eles fazem isso e eles transformam em e-banner, né, e-pôster,
que a gente faz como um momento de apresentação dentro da sala e todos os grupos apresentam o seu trabalho. E eu trago esse que foi um que as alunas se envolveram demais a ponto de escreverem o trabalho num evento científico, ser aprovado e elas conseguirem apresentar. Então, acho que isso foi também muito positivo, o envolvimento deles com a atividade e o resultado foi bem interessante. Eu destaquei essas minhas experiências e fecho até aqui com essas duas imagens que eu acho que retratam um pouco esse desafio que é pensar em inovação na educação de forma que a gente desperte o aluno para ele se perceber um eterno aprendiz e um eterno autodidata, que às vezes a gente está em caminhos estreitos e outras vezes em caminhos que parecem mais alargados, mas que não tem menos dificuldades, às vezes são até mais dificuldades para a gente passar por eles, mas que no final a gente tem essa vista maravilhosa aguardando pela gente. Acho que é isso, espero poder ter contribuído e vamos nessa paixão maravilhosa que é a educação, que a gente não, mais do que proporcionar aprendizagem, a gente aprende a todo momento com todos.